E aí, tudo bem? Seguinte, esse é o nosso primeiro Senta que lá vem história. A ideia é literalmente contar algumas histórias, alguns testemunhos em algum lugar. Hoje eu estou aqui no quintal da minha casa, conversando com vocês, contando um pouco de uma história que aconteceu, numa das muitas histórias que aconteceu comigo no Uber. Como muitos sabem, agora eu sou motorista de Uber. E um dia, era uma noite, se eu não me engano, de uma terça, de uma quarta ou quinta-feira, acho que era uma quinta-feira. E aí tocou uma corrida, tem um lugar aqui, eu não vou falar o lugar, obviamente, tem um lugar aqui que as pessoas não gostam muito de ir. E eu precisava bater uma meta, eu precisava muito, tava terminando, eu tinha uma missão da Uber, e eu precisava levantar um dinheiro alto naquele dia especificamente. E aí tocou uma corrida para esse lugar que ninguém gosta de ir, e eu aceitei, quando na verdade eu aceitei porque o lugar era próximo de onde eu ia deixar o passageiro que estava no carro, e eu não vi, aí vi que era para aquele lugar, falei, já tô aqui, beleza. Quando eu cheguei na rua, a moça estava esperando na porta da casa, era uma rua estreita, meu carro é sedã, e aí ela pediu, você pode me esperar um pouco só porque o meu pai tá vindo, e eles vão junto. Meu pai e meu irmão, acho que foi isso. Eu falei, então só vou dar a volta no carro. Dei a volta no carro, não deu mais do que 30 segundos. Virei, saiu o pai e o irmão. O irmão era uma criança, ele senta atrás do meu banco, no meio senta o pai. E quando a moça vai entrar, ela dá um grito na porta do carro. Ela já tinha colocado a perna esquerda dentro do carro, foi colocar a perna direita, ela deu um grito, minha mãe não olhou. Eu, no primeiro momento, achei que aquilo era uma brincadeira, até achei estranho. E aí o pai começou a gritar, para, você tá brincando com essas coisas? Ele falou, não, minha mãe morreu, acabaram de me avisar. E ela fechou a porta. Eu achei por um instante que ela não ia, ela ia descer do carro, ia fazer alguma coisa, mas ela entrou no carro e eu tive que ir. Imagina o clima que tava. O menino abriu o vidro, era uma noite fria de Curitiba, ele abriu o vidro e começou a bagunçar, e o pai tentava segurar e tentava consolar, e ela gritava desesperada, minha vida acabou. E ela falava, e eu desesperado com aquele menino gritando, o pai não conseguindo, ele era um senhor, ele não conseguia consolar a filha de jeito nenhum, até que eu resolvi me meter. E comecei a conversar com aquela moça, e nós conversamos, eu fui acalmando o coração dela, fui tentando falar algumas coisas. Nessa hora o Espírito Santo começou a comunicar algumas coisas no meu coração sobre a vida dela, e eu comecei a falar essas coisas, e ela foi acalmando. Então, quando estava chegando próximo, eu pedi para orar, e aí orei. O pai se acalmou, o menino se acalmou, ela já estava mais calma, já estava chorando menos. E aí orei por ela, orei por eles. E aí quando nós chegamos no lugar, ela disse, não, ninguém mais está aqui. Eu falei, então onde eles estão? Falei, está num outro lugar, um pouquinho mais longe. Eu fui para esse lugar, levei ela. Quando chegou na hora de cobrar, era uma corrida em dinheiro, falou quanto deu, eu falei não deu nada, e era um valor muito bom para aquela corrida e para aquilo que eu precisava. E eu decidi não cobrar, e aí o que eu fiz, na hora que eles pararam, que nós paramos o carro, eu desci e pedi para essa moça para dar um abraço nela. Abracei, e foi um abraço que trouxe um pouco de conforto, a família já estava esperando. Enfim, eu saí dali, consegui bater a meta que precisava, outras corridas vieram, e foi incrível aquele dia, aqueles dias, aliás. O que acontece é que um domingo, depois de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, eu pego uma corrida para o mesmo lugar, eu pego uma corrida para um lugar que eu não sabia, não lembro onde era, e era, enfim, peguei uma corrida. E aí essa moça entra no carro, agora com o cabelo pintado, com roupas de quem tinha acabado de sair de um culto, e quando eu vejo no rosto era ela, indo para a igreja, e falando, a gente não conversou sobre aquela noite, a gente nem sabe, talvez ela não saiba que eu a reconheci, e ela acha que eu não tenha reconhecido ela. E ela falando dos jargões de crente, como luta, glória a Deus, deserto, essas coisas. E ali eu entendi que a nossa missão na Terra, ela é muito maior do que aquilo que nós estamos fazendo. Nós confundimos o nosso chamado com aquilo que nós estamos fazendo. Eu podia muito bem me ficar mal, como eu fiquei algumas vezes, e achar, poxa, ministrei em tantos lugares, fiz tantas coisas e agora estou dirigindo um Uber.
E eu entendi que ali é o lugar onde Deus quer usar tudo aquilo que foi instrumento em tantos outros lugares, para tantas outras pessoas. Agora, de uma forma prática e rápida, em uma corrida, às vezes, de 20 minutos. Então é isso. Até o nosso próximo Senta que lá vai a História. Paz!